O ar viciado e estagnado no interior do depósito, número 42, estava impregnado por uma mistura opressiva de poeira milenar, o odor acre de borracha em decomposição e o perfume perturbador de papelão apodrecendo sob a umidade implacável da Califórnia, criando uma atmosfera de clausura emocional que parecia esmagar o peito de Dave Esther enquanto ele encarava o vazio de uma unidade que prometia uma ressurreição gloriosa, mas entregava apenas o gosto amargo do fracasso. O silêncio do local era interrompido apenas pelo zumbido rítmico de um ar-condicionado pifando no corredor, um chiado mecânico que ecoava como uma contagem regressiva para o fim de uma era, enquanto as sombras projetadas por luzes de neon trêmulas desenhavam formas irregulares nas paredes de metal corrugado. Reflexos fiéis do estado psicológico fraturado de um homem que ergueu um império sobre os restos descartados de outras vidas, se agora se via diante do espelho quebrado de sua própria relevância cultural. Ele sentia gotas de suor gélido e viscoso escorrendo pela nuca, uma sensação que contrastava agudamente com a secura de lixa em sua garganta, enquanto o peso esmagador de processos judiciais multimilionários e o isolamento de ser o vilão mais detestado da TV americana repousavam sobre seus ombros como uma armadura de chumbo sólido, transformando aquele pequeno cubículo metálico em um confessionário profano onde memórias de um passado turbulento ressurgiam entre as caixas manchadas de fuligem. Esta fachada de arrogância que Dave e figuras como da Hell Sheets projetavam não era fruto dos holofotes, mas fora forjada nas sombras de infâncias marcadas por privações invisíveis, pela necessidade visceral de transformar o nada em algo substancial, um trauma financeiro geracional entrelaçado em cada fibra de seus seres. Dave aprendeu cedo, observando seu pai colecionar antiguidades com um fervor desesperado, que o valor de um homem estava ligado à sua habilidade de achar tesouros no lixo alheio, uma lição reforçada pela disciplina de quem sabe que o aluguel depende da sorte de um alicate. Darrell, por outro lado, cresceu onde o jogo era sobrevivência, um cenário de óleo de motor e poeira que esculpiu uma personalidade que via a caça-depósitos como uma vingança contra a pobreza. Eles eram sobreviventes de uma economia subterrânea que dominavam a arte de ler cicatrizes em móveis com precisão cirúrgica, e foi essa intuição que os catapultou ao sucesso global. Quando a primeira vitória monumental ocorreu, a êxtase foi a validação de uma vida inteira nas margens. É por causa desse nível de detalhamento que trazemos, que eu sei que você valoriza histórias reais. Se você chegou até aqui, você é um espectador diferenciado e eu te desafio. Nossa meta é de um inscrito a cada 50 visualizações. Se esse conteúdo te entregou valor, se inscreva agora para fortalecer nossa comunidade e também peça a inscrição e o gostei para quem estiver a assistir. A sua inscrição é fundamental porque é o que diz ao algoritmo do YouTube que esse trabalho de pesquisa exaustiva merece ser compartilhado e que o conteúdo tem relevância para chegar a mais pessoas. Quem puder apoiar o canal ainda mais financeiramente com os Super Tanks estará ajudando diretamente na manutenção dessa qualidade documental. E quem não puder, simplesmente comente o que mais te surpreendeu até agora. Peço que assistam até o final porque a última revelação te deixará impactado. Naquele triunfo, as luzes da fama ocultaram as fissuras morais que a riqueza e os egos logo alargariam, transformando a camaradagem em uma competição predatória alimentada por uma emissora que descobriu que sangue e lágrimas vendiam mais que antiguidades. Com o programa tornando-se um fenômeno, o elenco viu-se preso em uma cela dourada que exigia uma performance exaustiva enquanto seus mundos pessoais desmoronavam. Nos bastidores, a tensão era espessa, com brigas por tempo de tela e suspeitas de manipulação por parte dos produtores, gerando um clima de paranoia onde cada armário aberto era visto não como oportunidade, mas como um teste de lealdade ou uma armadilha. Essa era de glória foi marcada pelo acúmulo desesperado de luxo, carros, mansões e vícios, como se tentassem construir uma fortaleza contra a percepção de que a fama era feita de areia movediça. Relacionamentos de décadas ruíram sob o escrutínio dos paparazzi e a pressão de manter uma persona televisiva que muitas vezes devorava a identidade real dos participantes, levando a separações amargas e ao uso silencioso de substâncias para suportar o estresse da caçada. O ambiente de produção era uma panela de pressão onde os egos colidiam em silêncio antes do grito de ação, e os segredos começavam a vazar pelas frestas das portas dos trailers. Brandir Jarrod, que o público via como casal trabalhador e pé no chão, estava na verdade navegando em um mar de exaustão doméstica e ressentimento profissional, onde o estresse de gerenciar uma loja de antiguidades sob os holofotes drenava a paciência que antes os unia.
Enquanto isso, Belry Weiss, o carismático colecionador, começava a se sentir como um prisioneiro de sua própria imagem excêntrica, percebendo que o show exigia cada vez mais que ele fosse um personagem e cada vez menos o entusiasta genuíno que ele sempre fora. As tensões sobre os lucros astronômicos da rede AA versus os salários do elenco criaram uma atmosfera de desconfiança, onde cada descoberta de um item valioso era questionada internamente. Seria aquilo uma sorte real ou um presente da produção para garantir a audiência da próxima semana? Esse clima de dúvida corrompeu a pureza da caça, transformando o que era uma profissão de risco em um teatro de sombra, onde ninguém sabia em quem confiar. A atmosfera nos bastidores de quem ainda mais começou a se tornar tão rarefeita e tóxica quanto o ar de um depósito trancado por 30 anos, onde a umidade e a falta de luz transformam relíquias em mofo e memórias em ressentimento. À medida que o sucesso da série escalava para níveis globais, a simplicidade dos leilões de rua foi substituída por uma arquitetura complexa de vaidades e disputas financeiras que corroíam a integridade dos participantes como o ácido corrói o metal. Dave Esther, o homem que transformou o monossílabo Yup em uma marca registrada de poder e intimidação, começou a sentir que o jogo estava sendo manipulado, um diálogo interno de traição que o levava a observar cada movimento da equipe de produção como paranoia crescente e justificável. Ele via os assistentes de produção circulando com caixas misteriosas, se sentia que o cheiro de armação estava superando o cheiro de poeira autêntica das unidades. Essa desconfiança culminou em uma das maiores explosões jurídicas da história da realidade televisiva, onde Esther não apenas mordeu a mão que o alimentava, mas tentou arrancá-la, expondo as entranhas de um sistema que, segundo ele, plantava itens valiosos para garantir que o público nunca mudasse de canal, transformando a busca legítima por tesouros em um teatro de variedades coreografado. Enquanto a batalha legal de Dave Esther se desenrolava nos tribunais, drenando sua fortuna em honorários advocatícios, desmanchando sua reputação com o rótulo de persona não grata, os outros membros do elenco lutavam suas próprias guerras invisíveis contra a erosão da vida privada. Brandy Passante e Jarrod Schultz, o casal que simbolizava a esperança da classe média americana de vencer através do suor, estavam secretamente desmoronando sob o peso da marca que haviam se tornado. A dinâmica de discussões engraçadinhas que os fãs tanto adoravam na tela era, na verdade, o sintoma de uma fratura profunda e dolorosa, onde a pressão de manter uma loja física, criar filhos e atuar sob o escrutínio de milhões de voyeurs transformou o amor em uma obrigação contratual exaustiva. Eles se tornaram estranhos e compartilhavam o mesmo frame, mas cujos corações habitavam fusos horários diferentes, levando uma separação que, embora mantida em segredo por um tempo para não prejudicar os índices de audiência, acabou se tornando uma ferida aberta e pública, marcada por acusações que nenhum lucro de leilão poderia compensar. A ascensão meteórica também trouxe o peso da imortalidade fictícia para Darrell Schultz, o jogador, que via sua saúde física declinar na mesma proporção em que seu ego inflava com a adulação dos fãs. A dieta de beira de estrada, as noites sem dormir planejando o próximo lance e o estresse constante da competição predatória começaram a cobrar um pedágio biológico que o corpo de Darrell já não conseguia ignorar. Ele vivia em um estado de alerta constante, uma descarga de adrenalina perpétua que, embora o ajudasse a identificar uma antiguidade rara a 10 metros de distância, estava silenciosamente destruindo seu sistema cardiovascular. Nos bastidores, ele era um homem de contrastes, generoso com conhecimento, mas ferozmente protetor de seu território, sentindo que a cada nova temporada a produção buscava substitutos mais jovens e baratos para ocupar seu lugar no asfalto quente da Califórnia. A percepção de que ele era uma peça substituível em uma engrenagem bilionária gerava uma melancolia profunda, camuflada por risadas ruidosas e lances agressivos que escondiam o medo de ser esquecido assim que as luzes do estúdio se apagassem. É por causa desse nível de detalhamento que trazemos, que eu sei que você valoriza histórias reais. Se você chegou até aqui, você é um espectador diferenciado e eu te desafio. Nossa meta é de um inscrito a cada 50 visualizações. Se esse conteúdo te entregou valor, se inscreva agora para fortalecer nossa comunidade e também peça a inscrição e o gostei para quem estiver a assistir. A sua inscrição é fundamental porque é o que diz ao algoritmo do YouTube que este trabalho de pesquisa exaustiva merece ser compartilhado, que o conteúdo tem relevância para chegar a mais pessoas. Quem puder apoiar o canal ainda mais financeiramente com Super Tanks, estará ajudando diretamente na manutenção dessa qualidade documental. E quem não puder,
Simplesmente comente o que mais te surpreendeu até agora. Peça para que assistam até o final porque a última revelação te deixará impactado. Neste cenário de glória manchada, a figura de Belry vai surgir como um enigma envolto em jaquetas de couro extravagante e óculos de sol que ocultavam olhos que já haviam visto demais. Belry, diferente dos outros, não precisava do dinheiro dos depósitos para sobreviver, o que lhe dava uma liberdade perigosa e uma perspectiva cínica sobre o circo que o rodeava. Ele via a decadência moral da produção com um distanciamento aristocrático, mas nem mesmo seu carisma excêntrico o protegeu da realidade física da vida após o show. Seu afastamento repentino não foi apenas uma escolha estilística, mas uma fuga de uma indústria que ele sentia estar se tornando cada vez mais sintética e menos humana. O colecionador percebeu que o item mais valioso em qualquer leilão é a integridade, e que as câmeras estavam exigindo um preço que ele já não estava disposto a pagar. Enquanto isso, Dan e Laura Dodson tentavam manter a ordem no caos, mas até eles sentiam a eletricidade estática do ressentimento entre os compradores, onde um simples lança-mais não era apenas negócios, mas uma declaração de guerra pessoal que se estendia para além dos portões dos depósitos, atingindo a vida pessoal de cada um de forma irremediável. O inevitável crepúsculo para os titãs da indústria de leilões de depósitos não foi um rompimento limpo e indolor, mas sim uma dissolução irregular e angustiante de impérios que eles haviam construído tão meticulosamente sob o olhar implacável e cegante dos refletores mundiais. O declínio manifestou-se primeiro em uma série de tragédias silenciosas, batalhas legais estrondosas que arrancaram o glamour superficial para revelar os nervos expostos e sangrentos da vulnerabilidade humana escondida por trás da armadura televisiva. Dave Esther, outrora o rei indomável do Yup, viu-se navegando em um labirinto traiçoeiro de litígios e exílio profissional, observando suas operações de armazém encolherem à medida que as custas processuais se acumulavam como o próprio entulho que ele costumava ridicularizar. O custo psicológico de ser um pária em sua própria indústria transformou seu sorriso desafiador em uma máscara de isolamento exausto, deixando para reconstruir uma vida nos cantos silenciosos do mundo dos leilões. Longe das multidões ruidosas e do dinheiro fácil dos tempos áureos da EI. Mas as sombras cresceram ainda mais para outros, como no caso a partida trágica e repentina de Mark Balello, que enviou uma onda de choque sísmico através de toda a comunidade de colecionadores, servindo como um lembrete sombrio e assombroso de que, por trás da bravura e das grandes vitórias, jaziam almas frágeis lutando contra demônios internos que nenhuma quantidade de lucro poderia exorcizar, deixando um espaço vazio. Na linha de lances que cheirava potencial perdido e a ironia amarga de uma vida interrompida exatamente quando as câmeras pararam de rodar. Da Hell Sheets, o homem que apostou seu caminho até o coração de milhões de espectadores, enfrentou uma batalha literal por sua própria existência quando seu coração, desgastado por anos de estresse de alto risco e pelas exigências físicas exaustivas da caçada sob o sol escaldante, começou a falhar, forçando uma recalibração dramática e sombria de sua realidade. O jogador foi forçado a entregar suas cartas e se retirar para uma vida mais tranquila no México, trocando a poeira dos armários da Califórnia pelo assalgado da costa. Mas mesmo lá, os ecos de sua glória passada perseguem na forma de fãs que lembram de um homem que já foi maior que a própria vida. A fratura mais desoladora, talvez, tenha sido o fim definitivo da era Brandi Jarrod. O casal que serviu como a âncora emocional da série sucumbiu à pressão corrosiva da fama e à podridão interna de ressentimentos guardados por muito tempo, transformando sua separação em um espetáculo público de vidas isoladas e distância legal gelada. Hoje, Brandi Passante caminha por uma trilha de autodescoberta e resiliência silenciosa, enquanto Jarrod permanece como um fantasma da indústria, um lembrete de que mesmo as duplas mais dinâmicas podem ser despedaçadas pelo próprio sucesso que tanto cobiçaram. Os Dodsons, Dan e Laura, continuam a entoar seus feitiços rítmicos sobre as multidões, mas a atmosfera mudou irremediavelmente. A indústria tornou-se mais enxuta, mais cínica, e a magia das primeiras temporadas foi substituída por uma realidade crua e operária onde os tesouros são escassos e os custos são sufocantes. Poucos canais mergulham tão fundo na alma dos artistas. Se você quer que continuemos fazendo documentários exaustivos como este, sua inscrição é o que mantém este projeto vivo.
Eles permanecem como os últimos sentinelas de uma era que já passou, suas vozes ecoando no ar quente do deserto, lembrando a todos que, enquanto as estrelas podem desaparecer, o leilão precisa continuar. Belry Weiss, sempre o enigma, retirou-se para um mundo de privacidade curada, surgindo ocasionalmente apenas para projetos específicos, mas escolhendo em grande parte deixar a persona do colecionador no espelho retrovisor de um de seus muitos carros clássicos. Um homem que percebeu que a coisa mais valiosa que ele já encontrou em um depósito foi a porta de saída. A vida dessas estrelas é uma lição sobre a transitoriedade da fama e o preço pesado de transformar a própria existência em uma mercadoria descartável. Mas o que aconteceu com os outros é ainda mais bizarro, e o vídeo está aparecendo agora na sua tela para você clicar agora.